Olá, bem-vindo, bem-vinda ao Você Pode, esse espaço de escuta, acolhimento e pertencimento para famílias que vivem desafios únicos e aprendem todos os dias a transformar amor em força. Hoje o episódio é muito especial para minha família, para nossa família. Vamos conversar sobre maternidade atípica, autonomia, inclusão e os aprendizados que surgem quando uma criança ensina adultos, médicos e toda uma família a enxergarem o cuidado de outra forma. Recebemos aqui a doutora Helena Dias Nogueira, médica pediatra, nefrologista pediátrica, especialista em medicina integrativa e humanizada, que acompanhou de perto parte da minha trajetória com a Malu e da nossa família ao longo desses anos todos. Além da experiência médica, a doutora Helena também vive a maternidade e construiu sua atuação olhando não só para a doença, mas para a criança, a família e toda a rede de cuidado ao redor dela. A doutora Helena, que alegria trazer. Olha, eu falo assim, é meu anjo, gente, é meu anjo. A doutora Helena a alegria tá aqui, Cassandra. A gente demorou, olha, né? Demorou, porque sua agenda é uma loucura. É uma alegria eu estar aqui, porque foi, assim, muito confuso casar os horários. Porque você começou a trabalho de sábado, mas e eu tentava assim, não, eu tenho que ir. E estamos aqui. Por isso que, mais do que nunca, eu te agradeço. Eu sei o quanto a sua agenda é corrida, que você trabalha de sábado e tem demanda em casa, tudo. Mas, de novo, obrigada por uma excelente causa estar aqui. Você conhece todo o meu projeto, junto com a Malu, com a família toda. Então, assim, não tem como não te trazer aqui. Descolar toda a nossa trajetória sem você estar aqui conosco. Então, assim, eu falo de coração, de verdade. Nessa fase difícil que você acompanhou desde o primeiro minuto, eu só conheci anjos. Eu tive momentos muito difíceis na vida, mas as pessoas que estão ao nosso redor, isso fez uma diferença na nossa vida, na diferença da Malu. Então, obrigada mais uma vez. Eu acho que assim, uma família iluminada traz pessoas junto com vocês. E quando eu estava lá na maternidade, né, que aí a Loreta, né, falou assim, olha, Helena, vai nascer a Malu. E assim, a gente acha que a Malu tem um pezinho assim, mais torto congênito, né? Aí eu falei assim, não, tudo bem, vamos lá, né? E a gente entra numa sala de parto sempre com uma atenção. O médico sempre entra com atenção. A gente nunca sabe o que vem. Não é atenção de... será que vai respirar? Será que vai nascer bem? Essa é uma tensão. Mas também a tensão da... Será que o bebê vem bem para essa mãe? Se não vier, como é que a gente vai atender esses pais, né? E porque a gente tem um filho imaginário. E como é que vai ser essa transição? E como eu vou falar isso nessa transição? Né? Então essa é uma preocupação que a gente tem muito, sabe, Cassandra? A gente entra na sala de parto não pensando só na reanimação, na coisa prática, mas como é que a gente vai atender uma intercorrência e falar a preocupação, cuidado com os pais. E aí, eu estava lá na sala de parto. Eu já estava anestesiada. Você já estava anestesiada? Então, porque na verdade é raro, né, ter um parto com anestesia geral. A minha foi anestesia geral. Isso. Então, eu mesma não vi nada, absolutamente nada. Eu sabia que você ia estar por conta de tudo que a Loreta falou, mas eu não vi nada. E só fiquei sabendo de algumas coisas assim, muito tempo depois que eu não voltava da anestesia. E ninguém queria me contar. Então, assim, e Helena, é uma passagem que ainda pega pra mim e pro Jorge, sabia? Pega. Porque eu não vi. Porque foi tudo muito diferente. Então, pro Jorge, eu não acompanhei. Então, foi tudo, assim, até hoje é difícil pra gente. Então, eu posso te falar que você foi excelente. Primeira coisa. Assim, quando nasceu, a gente teve, o Jorge ficou muito abalado, você estava bem lá, anestesiada, não estava assim. E depois a gente vai mostrando aos poucos a Maluzinha, né, como é que tá. Mas que menina linda, né? Ela já veio assim, iluminando aquela sala, né? Eu falei assim, nossa senhora, essa menina tem uma luz, já vi de cara. E quando no outro dia eu passei a visita, que você estava mais acordada, a tua força, meu Deus, gente, o que é aquilo? A gente explicou, eu cheguei e falei assim, olha, aí você falou assim, Helena, eu só quero saber o que eu preciso fazer para minha filha. Eu falei assim, essa tem força. Essa tem força e a Malu está em uma boa família. Então, dali,
eu vi que você ia conseguir tudo que você quisesse. Você já tinha passado alguma situação assim? Eu já passei algumas situações, sim. Mas a força que você trouxe dentro daquela conversa, eu falei assim, nossa, tô tranquila, aqui vai dar tudo certo. Já tive situações de negarem o filho, porque eu também faço parto aí no sistema público, né? De olhar e falar assim, eu não quero. Então, a gente passa muita situação assim, né? Vítimas de estupro, ou então, realmente, eu não vou querer, eu tenho medo. E já óbitos, né? Nascer a criança em óbito, gemelares, um em óbito, outro não. Então, são situações meio... Nossa, Helena, a gente costuma ver só o lado... bonito da maternidade. Da maternidade, não né? E aí, na hora, a gente tem que manter. Como uma vez, minha filha, né? Falou assim, mãe, posso assistir um parto com você? Aí, era um gemelar. Primeira vez que ela foi fazer um parto. Assistir um parto comigo, né? Aí, ela tinha 18 anos. Aí, eu falei assim, vamos, filha, vamos lá, que ela quer ser médica, quer ainda ser médica, né? Aí, eu falei assim, então vamos. Aí, nasceu o primeiro gemelar, óbito. Segundo gemelar, vivo. Aí, nasceu, a equipe começou a fazer as coisas, ela ficou olhando, aí depois nasceu o outro, ai, que gostoso, ai, que lindo, que não sei o que, não sei o que. Depois que terminou, ela falou assim, gente, como vocês são, assim, não é frio, ela falou assim, vocês são plenos. Eu falei assim, filha, é o que a gente tem que fazer, a gente tem que cuidar. E na hora você não pode desequilibrar, você tem que estar bem. Então, assim, não que a gente não sentiu tudo aquilo, por dentro, eu estava assim, poxa, que pena, que dó, que não sei o quê. Mas eu tinha que fazer o que tinha que fazer. Então, a gente ganha uma força de Deus que eu não sei. E eu tenho treino, lógico, mas tem uma coisa assim, tem meio uma coisa que eu acho que já nasce assim, não é possível. Tem algum dom, uma dádiva, eu não sei explicar o que é, porque eu nunca iria para a área de saúde. Nunca, eu acho que eu não tenho essa estrutura, como a sua filha falou. Que frieza. Uma vez, a Malu ia operar. Ela tinha horas antes da cirurgia e eu desci para pegar um café lá na ACD e o médico dela estava almoçando lá, um pratão de comida. E eu falei, gente, isso sou eu, meu estômago embrulhado, sabendo que vai fazer uma cirurgia. Então, assim, cada um com o seu dom, né, Helena? Com o seu dom. Tem o treino, lógico, a gente é treinado, faz muitas coisas, muito tempo, por isso que a escola de medicina tem que ter o treino, né? Mas a gente também tem, eu acho que uma iluminação na hora que nem a gente às vezes entende, né? Então tem o dom sim, mas também tem treino. Mas aí na hora que eu vi a Maluzinha, eu falei assim, não, a gente dá um jeito, tudo na vida a gente dá um jeito. Na hora que eu vi você, eu falei assim, vai dar um jeito mesmo. E vamos que vamos mexer com tudo isso. Aí começa a ir aos médicos, aí o médico, não vai andar. Aí você, não me conformo, né? E eu acho que é isso. A gente não tem que conformar com o que o livro fala. A gente tem que ir atrás. Mesmo você sendo médica, você dizendo que nem a literatura, às vezes, pode ser seguida, né? Pode ser seguida. E aí, com a Malu, aí eu aprendi muito com a Malu, né? Aí, quando a gente começa a fazer uma orientação de puericultura, aí a gente fala uma série de exercícios que a gente tem que fazer. Eu olhava para a Malu assim, eu ia falar o exercício que tinha que pegar os objetos, falei assim, para Malu, eu não vou poder fazer isso. Vamos adaptar. Vamos adaptar. E eu ficava imaginando qual que é a adaptação que eu vou fazer para Malu para que ela consiga adquirir aquele desenvolvimento neurológico. Então, neuropsicomotor, o motor ia ficar um pouco prejudicado, mas o neurológico dela é maravilhoso. Então, a gente não pode prejudicar. Então, vamos adaptar. E aí eu falei assim, bom, vamos pensar. E eu falei assim, na consulta, vamos ver se ela fazia. Eu falei assim, gente, o que é isso? Eu não preciso ensinar para a Malu. Sabe o que ela já dava fez. Uma força para ela e para a gente? Nem todos os médicos têm esse olhar, né, da família. Como você falou, você vai para um parto, você mais do que olhar para a criança para ver se está chorando, respondendo, enxerga, é a ápiga que fala, né? É o ápiga, isso, a notinha. Você olha a família toda. Então, toda vez que nós fomos ao seu consultório, você prontamente faz isso e tranquilamente passando. Se não dá para fazer assim, vamos fazer assim. Se não dá para adaptar aqui, vamos adaptar aqui. Então, assim, não só para Malu, para gente.
força para todos. Então você acompanha toda essa fase da Malu. E eu deduzo que tenha sido um aprendizado para todas as pessoas que passam pela vida dela, também é aprendizado para essas pessoas. Sim, né? sim. Para a gente, primeiro, não subestimar o paciente, olhar a Malu e ver o que a Malu já era capaz de fazer. E a partir daí, eu lembro uma vez que a gente falou assim, bom, então a Malu vai, vamos ver como é que ela pega as coisas. Você mesmo falou assim, olha, doutora, o que ela tá fazendo? Ela ia pegar, acho que era chupeta, era alguma coisa, ela já pegava com o bracinho e conseguia levar na... Ela se organizou. Então, não subestimar o paciente quando está atípico, né? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E a família, porque vocês não pouparam nada, né? Vocês são famílias que acreditam na Malu e que vão atrás, tem que fazer físio, tem que fazer, vamos pôr mais físio, vamos pôr mais fono. Vamos atrás do que tem que ser feito. Então, isso me surpreendeu muito em vocês. Eu tenho famílias assim, mas a Malu me surpreende ao dobro, porque ela sempre tenta se superar. Isso que é muito legal. Isso faz uma diferença. Uma diferença muito grande. Então, aí a Malu vai crescendo e a gente vai tendo desafios pela frente aí com a Malu. Você até que idade? A pediatria, ela acompanha até 19 anos, né? Eu, como eu faço homeopatia também, às vezes os pacientes não querem sair, querem ficar, né? Que aí vai para outros contextos. Mas a pediatria, ela é de 0 a... Eu digo nem de 0, é pré-natal até 19 anos. Depois entra, mas tem uma área chamada ebiatria, que é de 13 a 18 anos, que é do adolescente, a medicina do adolescente. Hoje é chamado mais medicina do adolescente. Essa é uma área que tanto o pediatra geral pode conduzir, isso a depender, né, dos casos, e também tem essa área que é especializada nessa parte. É um pediatra geral que se especializou nas questões sexualidade, parte de esporte, a parte de vícios, né, as questões do adolescente, e aí é uma área que eu adoro. Então, adolescente eu adoro. Eu tenho um pouco de preocupação com adolescente. Não, adolescente é uma área muito negligenciada, eu acho. Então, que bom que tem o ebiatra hoje, mas tem também alguns pediatras, eu não sou ebiatra, mas que eu leio muito sobre adolescente. E é uma área que eu gosto de acompanhar para que eles não sejam, que é um limbo, né? Quem cuida do adolescente? Pois é. Né? O ginecologista, o urologista, mas também depois tem o geriatra. Depois esse pedacinho fica vago, né? Tem o ebiatra e tem o pediatra, eu não sabia, que pode continuar também. Eu tenho adolescentes lá no consultório que não querem passar para ebiatria. Eu ofereço. Tem ebiatra no consultório, porque tem o isso que eu ia falar. Então, desculpa te cortar, mas pegando o gancho. Eu sei que o seu consultório, a gente se conhece há 12 anos, né? Então, assim, começou de uma forma e eu já tô tendo uma visão para onde eu vou navegar. E o consultório lá tá bem amplo, né? Fala um pouquinho de como tá hoje. O que você aborda lá? Então, como a gente gosta de ver a integridade de tudo e da família, então hoje a gente vai construindo, né? E até a gente, com a idade, com a experiência, vai querendo chegar no auge, que é o ideal pra gente. Então, hoje eu já tenho, olha só, o ebiatra, tem, para acompanhar, né? Tem uma ebiatra que cuida tanto de meninos como meninas, tem o urologista que cuida dos meninos, que está com especialização em ebiatria também, para os meninos que não querem ir para ebiatra, entendeu? Olha, então é o urologista que está trabalhando com ebiatria também, além de adulto, né? Então eu tenho aquele adolescente e tem o pai do adolescente, que também tem o urologista, né? Aí tem uma área agora mais holística, que tem a acupunturista, eu tenho formação em homeopatia, tem a arte-terapia agora, tem a psicoterapia, porque a gente tem agora a sala sensorial, a sala para neurotipias, né? Tem nutrólogo, tem nutricionista especializado em seletividade alimentar, além de obesidade, introdução alimentar, materno-infantil, né? Tem tem cirurgião pediátrico, tem cirurgião pediátrico, tem ortopedista agora, que a gente não tinha na época, né? Agora tem ortopedista infantil, ortopedista pediátrico, né?
Tem também a psicomotricista, falei, né? Acupunturista e homeopata para adulto, né? E tem a floralista, fora os outros pediatras mesmo. de especialidade, que é a gastro, alergista. Tem uma agora especialidade que é para altas habilidades. Hoje a gente tem a questão das altas habilidades que estão sendo muito vistas, né? Quando você fala altas habilidades, é o superdotado que é a superdotação. É. E a gente tem agora uma especialista em superdotação e tem uma especialista em TEA, que é o autismo, né? Também, com essa visão de tanto diagnóstico como orientação. Olha que curioso, eu conheço pessoas que têm um amigo que tem um filho, tem 3 filhos e 2 superdotados que falam, mas é superdotação ou é outras habilidades. Outras habilidades. A gente vê isso como um lado extremamente positivo. Principalmente eu, quando venho de uma deficiência física e você fala do superdotado, então você fala, nossa, que maravilha esse lugar aqui, né? Mas tem as suas questões profundas que eu tenho acompanhado. Tem as suas questões profundas, Profundas, né? Tem que ter acompanhamento, não são flores, pelo contrário. E uma coisa interessante, por exemplo, a superdotação fala muito sobre matemática, sobre aprendizagem. Não, a gente tem superdotação em música, que é o ouvido absoluto. A gente tem superdotação social, né? E a gente começa a estudar muito isso. Então, não é só aquele que falavam mini gênio, né? Gênio, que sabe fazer conta de matemática. Não, a gente tem muitas coisas, mas a superdotação tem uma questão social muito ruim e que tem que ser trabalhada, que até é confundida com TEA, porque não consegue se relacionar com as crianças da mesma idade, porque é muito para eles, né? É muito para eles. Nossa, a criança, eles são muito para aquela criança e a criança é muito pouco para eles, na verdade, né? É um lugar difícil, Difícil, né? Porque eles querem os mais velhos, eles não entendem como aquela criança não sabe aquilo. Então não consegue se relacionar com os pares da mesma idade. Helena, interessante. Olha só, eu vou fazer uma pergunta que eu tô completamente fora. Aliás, não tô seguindo nada com você aqui, porque o papo tá tão bom, mas eu acho importante. Você que tem uma longa experiência com adolescente, com criança e tudo mais, você tem notado de uns anos para cá um aumento em vamos falar, má formação congênita, ou TEA, ou o próprio TDAH, por conta de alguma coisa relacionada, seja alimentação, ou a vida louca, ou depressão, ou estresse, eu não sei, mas a percepção que eu tenho é que os casos vêm aumentando. Você percebe isso? Sim, tem várias questões ambientais, sim. Hoje está sendo estudado muito o microplástico, por isso passa tudo para vidro. Tudo, tipo, congelamento, armazenamento de alimentos, tudo em vidro. Procurar tudo, copo de vidro, sair do plástico. Então, o microplástico, está tendo muito estudo fazendo o microplástico, a intoxicação cerebral, tanto para Alzheimer lá na frente, nossa, que curioso, como para TDAH não sabia disso. E TEA. Então, está tendo muita relação com TEA. Então, tem agrotóxico, microplástico, multiprocessados, então tudo, sono diminuído, né? Então os distúrbios de sono por conta da rede social, por conta da digital, né? Do mundo digital. Isso sim. Agora, o mundo digital traz muita ansiedade, traz muito déficit de atenção, porque você fica lá nos shorts, né? Que aquilo traz uma ansiedade, um déficit de atenção. A memória da criança, de todo mundo, né? O tempo de concentração, na verdade, está diminuindo. Então, por causa da rede digital, tudo muito rápido, né? Você não tem que pensar, então a concentração está diminuindo, a ansiedade está aumentando, e aí o déficit de atenção aumentando, né? Às vezes tem uma confusão entre ansiedade, TDAH, né? E hiperatividade, déficit de atenção. Então também tem que dar uma diferença. Depressão. A depressão lá em no qualquer alto, esfera. Qualquer esfera. Desde a criança, adolescente e adulto. Isso. Mas então você realmente tem notado. E outra coisa muito interessante, ainda mais agora, por exemplo, a Malu, muito interessante que entra na adolescência, né? Toda a parte de maquiagem, de intoxicação por parabeno, porque é um disruptor
disruptor endócrino. Então, além da gente ter uma menarca, né, que é o índice da menstruação mais precoce, hoje é em torno de 10 anos e meio, 11 Nossa, e quando anos. a gente fala 10 anos para 10 e meio você já gela, né? 10 É. anos e meio, 11, por quê? Parabeno, alimentação errada, sedentarismo, porque o sedentarismo tem a ver com rede social também, né? Aham. E aí o esporte, ele traz uma menstruação mais tardia, né? Uhum. E a obesidade traz uma menstruação mais precoce, né? Puxa. Então a gente tem Quantos permeando um elementos, monte de né? coisa. Isso, Você sim. vê o skincare, essa fase. Skincare, Menina, com 12 anos, 11 anos, é skincare. Aí passa qualquer coisa no rosto. E aí vem os disruptores endócrinos. Então, procurar sempre todas as maquiagens veganas de preferência. Tem marcas já voltadas para isso. Hoje tem uma gama de marcas veganas, onde Tem vai ter muitas opções, menos né? química. Muitas Nossa. opções. Então, com isso a gente tem essas questões, mas também tem o diagnóstico que está mais preciso. E precoce. É. Então, tem testes que não existiam e que hoje existem. Então, a gente está fazendo mais diagnóstico, nós estamos fazendo mais precoce e tem todo esse entorno que está ambiental também ajudando. Então, tem mesmo. Então, agora a gente volta para uma alimentação mais natural, fazer mais esporte, dormir melhor. O que parece óbvio, né? Que parece a gente óbvio fala que a muito, gente, mas ninguém faz. Só que está indo contra, né? Estamos nadando contra um mundo digital que te permite entrar no mundo digital e esquecer toda essa parte de saúde, qualidade de vida. Então, saúde e qualidade de vida. Então, tem que olhar, sim. Adorei que tiraram das escolas. Os celulares das escolas. As crianças voltaram a se comunicar. Depois da pandemia, olha só, a gente teve muito diagnóstico de TEA. Depois da pandemia. Também tem isso. Tem um falso diagnóstico. Por quê? É igual eu falei, tem um falso diagnóstico de ansiedade e de TEA por causa da exclusão social que a pandemia trouxe. Todo mundo ficou fechado. Então, as pessoas não sabiam mais se comunicar. Quando saíram com o celular, as crianças principalmente. Já a pessoa ficou fechado, já não teve comunicação. Saiu com o celular já a toda potência, porque era o único jeito de ver o mundo lá fora. Sim. Não sabia, chegava. Uns tiveram pânico, não conseguiam sair de casa. Tive muito no consultório, pânico. E outros chegavam perto da pessoa e tinham fobia social. E aí foram diagnosticados como TEA. E não era só uma exclusão e fobia social. Aí agora eles estão voltando a saber se relacionar ao vivo, né? E a cores, né? Porque é diferente, tem o olhar, tem o cheiro, tem os outros sensórios que também fazem parte da comunicação, não só, né, a fala, né? E o tratamento é diferente, são coisas completamente diferentes. Então, a gente tem hoje, com a retirada dos celulares, né, das escolas, eles voltaram a brincar, porque as escolas tiveram que se mexer também. Antes você deixava lá no celular, tudo bem. Agora não, tem ping-pong, né? Eles falam assim, tem tênis de mesa, tem roda de conversa, tem outras atividades. Bambolê. As escolas tiveram que pôr no intervalo alguma atividade para entreter o aluno, para também não ficar fazendo arte, né? E foi super positivo. Super positivo. Super a favor. Em casa a Malu, obviamente, ela usa, mas como tem muitas atividades e a gente próprio não usa muito, né? Eu não uso muito, sou da tecnologia desse mundo, mas em casa eu procuro o máximo. Helena, a gente ainda joga jogo, sabe? De dama. Isso. A gente isso faz que tem que fazer. Isso. A sensação de pegar aquele jogo, né? Não é arcaico, gente. Isso é bom, é um raciocínio muito mais forte. Tem a coordenação motora para a Malu, principalmente. Se ela ficar só aqui, ela vai, né? Ela não vai ter essa coordenação de mexer os dedinhos, né? À medida, né? E você falou disso, a Malu, quando ela foi diagnosticada, depois com fisioterapia e tudo mais, os médicos acharam que ela não ia conseguir escrever nem nada e que eu já teria que colocar o tablet para ela. Você vê que coisa, né, Helena? Se a gente tivesse falando, tudo bem, seria mais fácil, mais prático ali. Eu falei, não. Eu vou até de A a Z. Se não der, tudo bem. A gente inclui o tablet na vida dela. Mas se não, vamos tentar.
Hoje ela escreve. Escreve. Cursiva. E você lembra quando eu falava, ela não vai andar? É, E ela andou. Outro dia eu estava vendo um vídeo no Instagram, a Malu pequenininha andando. Olha que coisa mais linda. É. E quando ela tentava, eu vou ficar, mamãe, deixa que eu fico. Né? Ela me deixa. Me deixa. E ela ia. É. Então a gente tem que acreditar no potencial de cada um, né? É. E a família tem que estar junto nessa. É. Ela teve uma babazinha maravilhosa. Ela teve uma avó maravilhosa. Por isso que eu falo, isso a família tudo fez diferença. muita diferença. Eu acho que a rede de apoio, quando você tem uma atipia na família, que seja motora, que seja neurológica, mental, psicológica, é tudo na vida. Então, a rede de apoio é muito importante. E você faz parte disso, tá, Helena? Muito. Tá fazendo ainda e vai fazer. Eu acho que eu não vou entrar nessa especialidade. Não vou, não. A gente vai com você até... E você fez muita diferença na vida e faz muita diferença na vida da gente. E sabe o que eu achei muito legal? A construção que foi vendo também. Eu lembro também do Jorge. Jorge, a aceitação dele foi um pouco mais difícil que a sua. Mas... quando eu vi ele trabalhando com as hortas, eu falei assim, meu Deus, o Jorge, ele Você sabe dessa, eu sei que a gente tá meio que no horário, mas a passagem é que eu achava que o Jorge não fosse dar conta. Tem um momento na vida, por isso que eu falo, é difícil pra gente, na maternidade, eu estava fazendo conta mesmo. Eu vou vender o apartamento, vai ficar metade pra ele, metade pra mim, eu vou morar assim, eu vou ganhar tanto. Eu estava fazendo conta que ele não ia ficar. Então eu já estava, para mim já estava mais que enraizado que ele não ia aguentar, até porque estatisticamente falando, sabe que muitos homens abandonam a família. Eu estava fazendo conta sabendo que ele não ia ficar. E ele me surpreendeu muito. Mas dentro da maternidade, qualquer maternidade, sabe que 1% dos homens tem depressão pós-parto. Não é só da mulher. Tá vendo? Tem uma depressão pós-parto. Coisas que não se falam, né? Não se falam. Pela responsabilidade, pelo o medo de não dar conta de cuidar daquela família, com coisa que também é só o homem que cuida. A mulher cuida de você, sabe disso. Né? Então, tem a depressão pós-parto do homem. Eu acho que o Jorge pode ter passado por... Pode ser. Primeiro teve uma questão do filho imaginário. Segundo, é difícil, né? A gente mudar o filho. E tem pessoas que já vão de cara e falam, não, vamos pôr a mão, arregaça a manga e vou. Você. E tem pessoas que demoram para absorver a situação. Mas na hora que ele começou, tirou a resiliência dele, e eu vou reconstruir tudo isso de uma forma positiva, foi ótimo, maravilhoso. Eu dou parabéns aí, todo o apoio de vocês. Toda a família. Que também teve apoio de vocês, porque o Jorge precisou do apoio da família também, né? Pois é. Ai, Helena, eu vou ter que finalizar. Meu Deus, ela é tão... Você vê como que aqui todo mundo que vem fala assim, mas já, porque é gostoso. Falar com você. Não, e você calma, e sabendo que você acompanhou tudo isso, é muito mais fácil a gente conversar, né? E vamos ter um desafio agora da adolescência da Malu. Essa parte mas enfim, depois a gente fala também que tem um convite para você vir para DOC de repente, né? Então tem umas formas da gente trabalhar junto com você aí, Helena, para você nos ajudar muito a trazer informação para quem precisa, né? Isso. Mas aqui, fechando, depois de tudo que vivemos juntos nessa trajetória, que reflexão você deixaria para as famílias e profissionais que convivem com as crianças atípicas? Sim, eu acho que acreditar na criança não é livro, humano não é estatística. A gente tem que olhar o contexto individualmente e ver que tudo tem um jeito de se fazer. Sim, rede de apoio é muito importante. Se agarrem nas redes de apoio, não queira fazer tudo sozinho, porque ninguém consegue fazer tudo sozinho. Tem que ter a rede de apoio. E olha o teu filho. Os médicos vão falar? Vão. Mas quem conhece o filho são os pais. E acredito no potencial, porque eles têm potencial. Doutora Helena, obrigada por dividir esse olhar tão humano e tão sensível sobre uma caminhada cheia de desafios, mas também de muito amor, aprendizado e superação. Quando profissionais e famílias caminham juntos, o cuidado ganha um significado muito mais profundo. Se esse episódio tocou você, de alguma forma, compartilhe com outras famílias que também precisam se sentir acolhidas. Obrigada por essa companhia e até o próximo Você Pode.